Ouça a Palavra de Deus com o Bispo Paulo Lockman. E hoje eu queria ler para você: caminhada do funeral do seu filho era uma caminhada sem esperança, de morte. E de repente é interrompida. Jesus a interrompe. O Evangelho é isso. O Evangelho é a interrupção da marcha para a morte. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, ele diz: porque o salário do pecado é a morte. Capítulo 3, 23, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A passagem, tanto da parábola do tesouro escondido, como a história, a narrativa da ressurreição do filho da viúva de Naim, são demonstrações de que Deus está pronto a interromper uma marcha, um rumo, que é rumo de morte, que é rumo sem esperança. Você não tem alguém na sua família que você considera fim de carreira? Eu tinha um primo, Gilberto, o nome dele. Já desde jovem, pouco mais que adolescente, ele se envolveu com bebida e foi tendo um inferno instalado na vida dele. Durante anos, a família gastou muito dinheiro com clínica, com tratamento, até o ponto que ele não tinha mais condição de viver em família. Os pais pagavam uma pequena moradia e onde ele vivia isolado. Eu era pastor no Rio de Janeiro e fui em férias ao sul e desejei visitá-lo. Eu já tinha pregado muitas vezes o Evangelho para ele. E fui àquele pequeno cômodo onde ele morava, e ele estava doente, caminhava muito mal, com feridas pelas pernas. E eu fui lá, abracei ele, conversei com ele, e ele disse: eu estou caminhando para a morte. Eu disse: eu não sei qual o propósito de Deus com tudo isso que você tem vivido, eu não sei as escolhas que você fez errado, te deixaram nessa situação. Mas hoje aqui você pode fazer uma escolha. A escolha de acolher na sua vida, interromper essa sua marcha sem esperança com a presença de Jesus. Eu perguntei, falei do Evangelho, falei do quanto Deus tinha abençoado a minha vida, de como Deus havia mudado a minha vida. E perguntei: Gilberto, alguma coisa que impeça você de receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador? E ele, já com lágrimas nos olhos, ele disse: não. Então você gostaria de convidar Jesus para morar na sua vida? Ele disse que gostaria. E ele ajoelhou. E nós oramos, e ele entregou sua vida a Cristo. Eu entrei ali e encontrei um homem com um rosto desfalecido, com um semblante absolutamente aterrorizado. E quando eu saí, eu deixei com o rosto transfigurado, uma alegria tremenda. A doença havia avançado de tal maneira que não houve chance de reverter. Poucas semanas depois, eu já estava no Rio, recebi a notícia do seu falecimento. E recebi a notícia da minha tia e também de meu primo, irmão dele, dizendo que todo mundo ficava surpreso, porque o Gilberto havia passado aqueles últimos dias com um semblante alegre, com uma disposição diferente, porque Jesus interrompera a marcha da morte eterna para uma caminhada de vida eterna. Só Jesus faz isso. Aquele agricultor teve a sua rotina estafante, desestimuladora, em meio à poeira,
em meio à terra dura e árida, por um tesouro que Jesus disse que era o reino dos céus. E ele foi transbordante de alegria e comprou aquele campo para herdar aquele tesouro. A mulher que levava seu filho para a sepultura o teve interrompida pelo ato de Jesus, pela presença de Jesus. E ele tocou o esquife e disse: jovem, levanta. E aquela marcha de morte se tornou em marcha de vida. A alegria irrompeu naquela cidade, porque a novidade do Evangelho, a presença de Jesus, interrompe toda a marcha de morte e a transforma em alegria de vida. Isso faz Jesus. É necessário recebê-lo, é necessário convidá-lo, é necessário abrir nosso coração para que a obra que ele fez na vida, na família da viúva de Naim e na vida de tantos, alguns que nos assistem nessa hora, na minha vida, possa ser feito em mais vidas. Quantas pessoas estão marchando para a morte eterna? O Evangelho quer trazer essa alegria. Durante muito tempo cantávamos um cântico bem simples que diz: esta alegria não vai mais sair. Ou ainda imitando Paulo no capítulo 4, versículo 4 da Epístola aos Filipenses, ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Para ter essa alegria é fundamental ter Jesus. Quero que você, que ainda, quem sabe, está envolto em forças de morte, quem sabe está desanimado, ajoelhe na sua casa, ou baixe sua cabeça agora. Eu quero orar por você, para que a alegria do Senhor, que é a nossa força, possa invadir seu coração, a sua casa e trazer transformação. Oremos. Deus vivo, Senhor dos altos céus, nessa manhã gloriosa que o Senhor propicia a nós queremos abrir o nosso coração e dizer: Senhor, vem surpreender muitas vidas com a tua poderosa presença. Estamos convidando e dizendo: seja bem-vindo, Senhor Jesus. Seja bem-vindo à nossa vida. Seja bem-vindo ao nosso lar. Faz uma obra de redenção. Faz uma obra de cura. Faz uma obra de restauração. Porque só o Senhor é poder. Só o Senhor salva. Só o Senhor liberta. Só o Senhor traz alegria aos lugares onde a tristeza está instalada. Por isso nós oramos, entregando a Ti a vida de cada um daqueles que nos assistem nesta manhã, para que a alegria do Senhor seja a nota da sua vida, seja a nota desse dia, seja a marca da sua vida.